Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula número 2 do Manual da Renda Passiva. Hoje a gente vai falar sobre como analisar um fundo imobiliário. Você está vendo aqui na tela? Vou colocar rapidamente em tela cheia aqui. Espera aí, só deixa eu... Aqui, ó, para você visualizar melhor, depois eu volto a aparecer. Então a gente conversou na aula 1 sobre o ciclo do mercado imobiliário, as vantagens e benefícios dos fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, e hoje, como analisar um fundo imobiliário, beleza? E isso que está em azul são os fundos imobiliários individuais de galpões logísticos, escritórios e shopping centers que já estão disponíveis para você, tá bom? Então, o que está em amarelo aqui na parte de cima, é o que a gente já viu na aula passada, aqui é o que a gente vai ver na aula de hoje, e isso que está em azul é o que já está disponibilizado para você assistir, que são as análises individuais dos fundos imobiliários de galpões logísticos, os melhores de escritórios, os melhores de shopping centers, beleza? Então hoje nós vamos ver aqui como analisar e escolher um fundo imobiliário de tijolo, porque é bem diferente do fundo imobiliário de papéis, beleza? Então hoje a gente vai focar aqui como escolher um bom fundo imobiliário de tijolos. São muito importantes para uma carteira bem diversificada, uma carteira de qualidade do investidor de FIIs. Só recapitulando, não, só ressaltando mais uma vez que nós já temos análise individual de cada um desses FIIs que fazem parte, inclusive, da carteira do canal. Ó, já tem lá disponibilizado para você o KNR11, o HGR11, BRCR11, HGLG11, XPLG11, BTLG11, XPMOLs e VISC11. Então, nós temos aqui já 10 fundos imobiliários de tijolos que fazem parte da carteira dos investidores Robin Holders e que você já pode assistir porque já está disponibilizado lá, tá? E tudo que a gente vai ver hoje se complementa com essas aulas que já estão disponibilizadas para você sobre esses FIIs. Vamos começar então com a análise aqui dos fundos imobiliários de tijolos. Primeira pergunta que você tem que fazer quando você for analisar quando você for ver o relatório, e você vai ver que eu sempre faço essa pergunta quando a gente tem as aulas individuais ali, que quais são os imóveis? Quantos são eles? Eles são novos? Estão em bom estado? São competitivos com os concorrentes na região? Ou eles não possuem reformas, estão desatualizados e precisam urgentemente de manutenção para se manter competitivos? Nos relatórios dos FIIs que eles publicam mensalmente, eles mostram se é um AAA, se é apenas uma nota A, se é um B. Ele também mostra as imagenzinhas ali, como é que é o imóvel por fora e o endereço. E com isso você entra no Google Maps e consegue dar uma olhada por volta ali de como é que é a região, se ele está bacaninha por fora ou não. E muitos dos imóveis, através do próprio Google Maps, ele tem imagens internas de como é. Então, vou dar um exemplo para você. Você não mora em São Paulo e você quer saber como é que é o shopping Cidade Jardim, que faz parte do XP Malls. Você vai colocar no Google lá, Shopping Cidade Jardim, e você vai ver que vai ter um monte de imagem de dentro deste imóvel. Aí você vai ver como é que ele é por dentro e também como é que ele é por fora, caso você não more na cidade. A internet facilitou muito a vida. Então você vai ver as informações que tem no próprio relatório, complementando com as informações que possui no Google. Você vai conseguir ver se é um imóvel novo, ou se não é, se está em bom estado, ou se não é. Se ele é competitivo com os imóveis que tem ali na região, ou se ele está precisando urgentemente fazer um retrofit, que a gente chama, né? Uma reforma, dar um tapa no visual. Então essa é a primeira pergunta. Outra pergunta que vem junto, e isso daqui é fundamental quando você investe em imóveis, é a localização. Esse é um dos elementos mais importantes para o sucesso de um investimento imobiliário, porque o mercado imobiliário, o investimento no mercado imobiliário permite que, às vezes, até você não tenha um imóvel sensacional em questão de qualidade, mas como ele é muito bem localizado, ele acaba sempre tendo inquilinos. É claro que o melhor é sempre você ter excelente localização e excelente qualidade. Aí não tem erro, aí você sempre vai ter inquilino querendo alugar ali, né? Mas, digamos que o imóvel não seja lá tão grandes coisas, mas está muito bem localizado, cara, você não vai ter grandes dificuldades para ter inquilino. Agora, se você tem um imóvel com excelente qualidade, mas mal localizado,
você vai ter dificuldade para encontrar inquilino. Então, o melhor dos mundos é o quê? É você ter qualidade e localização, tá bom? Então, os fundos imobiliários, igual eu já dei uma pincelada agora há pouco, eles colocam ali nos seus relatórios aonde que estão esses imóveis. Então, pegar um exemplo aqui, igual você está vendo, esse daqui é do HGR11. Todos os exemplos que eu estou dando aqui, nós temos na carteira do canal, tá? Até já para facilitar a vida de vocês. Então, você vê o HGR11, ele tem ali um monte de imóvel na cidade de São Paulo, tem ali um pouquinho não, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Curitiba e 1 em Porto Alegre. Beleza. Só que ele coloca também o endereço. E o que você vai fazer como um bom investidor de fundos imobiliários? Você vai colocar no Google, tá? Porque essas informações que tem aqui no relatório são muito boas e você complementa com essa passadinha de olho no Google. Então você vai descobrir onde é que ele está localizado especificamente. É uma região próspera? Esses escritórios, por exemplo, né, estão localizados ali na região da Faria Lima, do Itaim Bibi, Pinheiros e tal? Ou estão muito longe de onde os inquilinos querem estar, né? Estão em bairros centrais ou periféricos? Os bairros são super bem atendidos pelo transporte público ou não? Tem infraestrutura em volta, como supermercados, como shoppings, como academias para os funcionários frequentarem ou não, né? Eles estão em capitais, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Curitiba, Porto Alegre ou no interior, né? Então, quanto mais você colocar checks nessas perguntas que eu fiz aqui, melhor para você, porque o aluguel vai ser mais caro e também vai ser mais fácil de alugar para os inquilinos. Até quando o inquilino sair, fica muito mais fácil de encontrar um novo inquilino para entrar. Contratos. Bom, a gente está falando de aluguéis. Todo aluguel gera um contrato. E a pergunta é, quando que esses contratos vão encerrar? Está tudo dentro do relatório. Tá? Você que já conseguiu assistir às aulas individuais, você vai ver que eu sempre vejo nos relatórios e mostro para você, né, facilitando a sua vida, quando que os contratos vão encerrar. Outro ponto, qual que é o índice utilizado para fazer a correção dos aluguéis? Todos os aluguéis são corrigidos ou pelo IGPM ou pelo IPCA. Existem momentos em que o IGPM dispara e o IPCA não. Assim como tem momentos em que o IGPM está mais baixo que o IPCA. O legal é você sempre ter um pouquinho ali de contrato de IGPM e outros pelo IPCA. Tá? Vocês têm que saber qual que vai ser a correção e tudo isso está dentro do relatório. Quando serão as revisionais? Daqui a pouco eu vou explicar para você a diferença entre a correção e a revisional. Beleza? Existem diferenças. E eu vou explicar direitinho para você daqui a pouquinho. É bem legal você saber a diferença. E quantos contratos de inquilinos o fundo possui? Então, imagine o seguinte. Imagine que o fundo tem 3 contratos com inquilinos. Se um sair, você já perdeu 1/3 das receitas. Então, além de você ter vários imóveis, é legal você ter vários inquilinos distintos. Você ter 50, 60 inquilinos, que um fundo imobiliário bom de escritórios tem isso. O galpão logístico também tem vários. Shopping centers nem preciso falar nada. Quantos inquilinos tem dentro de um shopping? Levando em consideração ali que os fundos de shoppings têm 15 a 20 shoppings, não é incomum você ter 2.000 inquilinos, somando tudo. Isso aí traz muito mais tranquilidade, né? Então, quanto mais contratos, menos impacto nas receitas quando o inquilino vai embora. Isso que você está vendo aqui na telinha é o cronograma de vencimento dos contratos de mais um que nós temos no fundo imobiliário, da nossa carteira de fundos imobiliários, que é o KNRI. Então, você vê aqui o cronograma de vencimento dos contratos. Nenhum vencia em 2022, aí 5% em 2023, 8% em 2024. Está bem espaçado esses vencimentos aqui. Mesmo que os inquilinos não queiram renovar, não vai impactar muito a nossa carteira. E aqui você vê a revisional dos contratos. Já que eu estou tocando nesse ponto de revisional, eu vou explicar primeiro o que é contrato típico e atípico. Daqui a pouco eu falo a diferença entre revisional e reajuste do contrato. Vamos começar aqui com contratos típicos e atípicos. Você está vendo aqui na tela o KNRI. E o KNRI, ele tem imóveis, metade de escritórios e metade de galpões logísticos. O KNRI também faz parte da carteira do canal, tá? Só falo aqui nas aulas aqueles investimentos que fazem parte da carteira do canal, para já facilitar a sua vida. Você já vai separando o joio do trigo. O KNRI, ele tem metade em galpões logísticos e metade em escritórios. Beleza. E quando você vai para o tipo de contrato, ele tem atípicos e típicos. O que é isso? O que é um contrato atípico e o que é um contrato típico? Você vai bater o olho do relatório e você não sabe o que é. Eu vou te explicar agora o que é. Vamos lá. Os contratos típicos são aqueles de locação tradicional. Geralmente, os contratos de shopping center são típicos, os contratos de escritório são típicos,
e os contratos de galpões logísticos são atípicos. Nada impede de ter um contrato atípico num shopping, no escritório. Eu estou falando que é o mais comum. Tá? E os contratos típicos, eles são normalmente de 5 anos. Em caso de quebra do contrato, que a gente chama rescisão contratual, sempre existe uma multa. A parte que quer rescindir o contrato antes do prazo precisa pagar uma multa. Nos contratos típicos, é uma multa simplificada. E tem a possibilidade de revisional, geralmente após o 3º ano de contrato. Tá? O que seria revisional? É você tentar barganhar o preço do aluguel, porque você vai entrar com um processo na justiça chamado revisional e vai mostrar para o juiz que aquele valor ele está ou acima ou abaixo do mercado. Isso se chama processo ação revisional de aluguéis. Tem que entrar na justiça para isso. É um juiz que vai decidir. Pode ser para cima ou para baixo, tá? E esses contratos típicos, eles permitem o ingresso de uma ação revisional após o 3º ano de contrato. E o reajuste é a correção pela inflação dos aluguéis. Quem mora de aluguel sabe muito bem isso. Todo ano, o aluguel que você paga é corrigido ou pelo IGPM ou pelo IPCA. E aqui a gente tem as mesmas coisas. Nos contratos aqui para empresas também tem a correção pelo IPCA ou pelo IGPM. Todos esses critérios que eu falei, eles são referentes aos contratos típicos. Agora, perceba a diferença para quando a gente vai para os atípicos. Começa já com o prazo. A gente acabou de ver que o prazo de um típico é normalmente de 5 anos. Os atípicos, 10 anos ou mais. Então, é normal você encontrar um contrato atípico de 30 anos, 35 anos, 40 anos. Tem esse tipo de contrato de aluguel. Ele já é um contrato atípico, ele foge do comum. Você lembra que no contrato típico, a rescisão era uma multa simplificada? Ah, paga 2 meses de aluguel, paga 3 meses de aluguel, é simples, né? Agora, aqui nos atípicos, a rescisão é super pesada. Pode colocar ali em alguns contratos, você pode colocar assim, o contrato é de 15 anos. E se o cara sair antes, ele vai pagar os aluguéis que ele deveria pagar até o final do 15º ano. Então, imagina o seguinte, o cara fechou um contrato de 15 anos e resolveu sair no ano 10. Se for um contrato atípico, estiver estipulado em contrato, ele terá que pagar os 5 anos que ele ficou em haver como multa. Então, é uma multa pesada. Nos contratos típicos tem a possibilidade da revisional, que eu acabei de explicar para você por cima o que é, a gente daqui a pouco vai ver de forma mais aprofundada, mas é reajustar o contrato do aluguel, o valor, em uma ação no judiciário brasileiro. Você pode entrar com essa ação nos contratos típicos, você não pode entrar com essa ação nos contratos atípicos. Tá? A única semelhança entre o contrato típico e o atípico é que ambos possuem a correção pela inflação. Seja IGPM, seja IPCA, igual eu estou mostrando aqui na tela. Ó. Você está vendo? É a única semelhança. O resto é diferente. Quais são os... Em resumo, né? Eu fui explicando de forma detalhada, mas em resumo, os contratos típicos são sempre mais curtinhos, os atípicos são sempre mais longos. Os típicos, a multa é simplificada, os atípicos, a multa é pesada. E nos típicos, você pode entrar com uma ação na justiça de revisional após o 3º ano de contrato, e nos atípicos você não pode entrar nunca. É estabelecido os contratos atípicos geralmente quando é galpão logístico, muito comum, mas pode fazer em escritório, pode fazer em shopping center. Geralmente, quando são 2 cachorro grande conversando, eles fazem contratos atípicos, né? Porque você abre mão de muitos direitos e se você quiser quebrar o contrato, você vai pagar uma multa gigantesca. Então, você vai ver ali um fundo imobiliário de galpão logístico estilo, sei lá, HGLG, estilo BTLG, né, que tem o BTG por trás, ou XPLG, que tem a XP por trás, todos cachorro grande aqui, fazendo um contrato assim de 30 anos com Amazon, Mercado Livre, que é outro cachorro grande, que ambos têm equipes de advogados super bem
especializados, têm bolso fundo, e aí não tem como alegar que não sabia o que não estava fazendo, né? Sabem muito bem o que estão fazendo. Os contratos atípicos, você vai encontrar eles nos fundos imobiliários, assim como os típicos. O legal é você ter um pouquinho dos dois, tá? Porque existem vantagens e benefícios de você ter típicos dentro da carteira e também tem vantagem e benefício de ter os atípicos. É legal dar uma mescladinha com os dois. No caso do KNRI, você lembra que a gente viu aqui, né? Ele tem os dois, ó, quase meio a meio. Então isso daqui é bacana para a gente que é investidor saber que tem esses dois tipos. Agora, eu prometi que eu vou explicar também o que é reajuste e o que é revisional. Aqui você está vendo o KNRI, ó, cronograma de revisional. Vamos entender um pouco mais profundamente o que é isso, até para você entender como investidor. Então, o reajuste é aquilo que todo mundo que já morou de aluguel na vida ou ainda mora sabe muito bem. É o direito do proprietário do imóvel de corrigir o aluguel pela inflação. Então, você fechou o aluguel com o proprietário que vai pagar R$2.000 no apartamento que você mora. No próximo ano, ele vai ter a correção desse aluguel por tudo que aconteceu de inflação no ano anterior, seja mensurado pelo IGPM ou seja pelo IPCA. E essa inflação é repassada ao aluguel. Então você não vai pagar mais R$2.000 ano que vem. Você vai pagar provavelmente 2.100, 2.200, depende do quando que vai ser a inflação do ano. Isso se chama reajuste. É direito só do proprietário, né? O inquilino não tem direito a não pagar a inflação. É um direito do proprietário cobrar o reajuste do contrato, através do índice de inflação estabelecido, ou IGPM ou IPCA. Agora, a revisional é direito do proprietário e do inquilino. Pode ser feito a cada 3 anos. E qual que é o objetivo? Mudar o valor do aluguel, seja para cima ou seja para baixo. Então, o proprietário, ele sempre vai entrar com um revisional na justiça quando o que ele está cobrando está muito abaixo do mercado. Então, ele quer subir os preços dos aluguéis. O objetivo do proprietário é sempre ganhar mais com os aluguéis. O inquilino é o objetivo inverso. Ele vai entrar com uma revisional no judiciário brasileiro porque ele vai falar que o que ele paga está acima do mercado. Então, ele está pagando R$5.000 em um bairro com imóveis que estão cobrando 2.000. Ele vai entrar no judiciário e falar: juiz, olha só essa diferença, olha só essa discrepância. Este processo de revisional, portanto, pode ser feito tanto pelo proprietário quanto o inquilino. Tanto o fundo imobiliário pode ingressar, quanto os inquilinos do fundo imobiliário podem ingressar. Só que ele só pode ser feito a cada 3 anos. Você não pode fechar o contrato hoje e daqui a 6 meses chorar que o aluguel está muito acima, muito abaixo do valor de mercado. Não, tem que esperar 3 anos. Aí você pode entrar. Tá? Então, a revisional é um direito tanto do proprietário quanto do inquilino que você só pode fazer a cada 3 anos para adequar o preço do imóvel ao valor de mercado. Já o reajuste é um direito apenas do proprietário e ele não tem que fazer só a cada 3 anos, ele faz a cada ano. Esta é a diferença entre reajuste de contrato e revisional do contrato. Tá? Em resumo, reajuste, apenas direito do proprietário, correção pela inflação. Revisional do contrato é direito do proprietário e do inquilino e só pode ser feito a cada 3 anos. Beleza? Então você entendeu aqui. Cara, isso daqui são poucas pessoas que sabem, tá? A diferença entre contratos atípicos e contratos típicos e a diferença entre reajustes do contrato e revisional do contrato. Pouquíssimas pessoas sabem disso daí, você agora está sabendo. Outros critérios para escolher um bom fundo imobiliário. Inquilinos. E não é só quantidade de inquilinos, é qualidade dos inquilinos. Então eu coloquei aqui até o caso do senhor Barriga cobrando o seu Madruga. Ninguém quer ter um inquilino como o seu Madruga, né? Ele falando ali, ó, tô devendo 9 meses de aluguel. Você não quer que os fundos imobiliários coloquem para dentro aquelas empresas que não têm condição de pagar em dia, que tem muitas empresas no Brasil que não têm. Outras não têm grandes dificuldades. Imagine uma empresa como a Amazon, por exemplo. Cara, ela não tem a menor dificuldade de pagar esses aluguéis. O Mercado Livre não tem a menor dificuldade, né? A Volkswagen, pegar aí exemplos de galpões logísticos assim, utilizados por empresas do setor automobilístico, além da Volkswagen, a GM, a Audi, são empresas multibilionárias de faturamento que não teriam grandes dificuldades. Na parte de escritórios, a gente coloca ali
uma Petrobras da vida. Cara, a Petrobras, ela gira muito dinheiro, então ela paga os aluguéis, né? Tem muito dinheiro para poder utilizar essas despesas e custos do dia a dia. Isso não é um grande problema, né? Banco do Brasil, essas empresas do setor financeiro, como o BTG, como o XP, como o Banco Itaú, como o Bradesco, enfim. Então, esse tipo de inquilino que a gente gosta. Esse tipo de inquilino que tem bolso fundo para pagar sem problema, sem dar calote. Então, a qualidade dos inquilinos você consegue ver por onde? Pelo relatório, porque eles dizem quais são os inquilinos. Você vai bater o olho e vai ver lá. Ah, Amazon, Mercado Livre, né? Você dá uma olhada lá nos escritórios, por exemplo, é muito comum você ver Banco do Brasil, Petrobras, você tem um monte de multinacional, né? As empresas gringas aí que têm as filiais no Brasil. Então você vai ver a qualidade dos inquilinos através dos relatórios. Os bons inquilinos, eles ficam em imóveis de qualidade. Então aí está a importância de você ter um imóvel bem localizado de qualidade, porque o bom inquilino, esse que tem bolso fundo, ele quer imóveis que, poxa, passe uma imagem boa para ele, né? Ele não vai querer um imóvel bem longe, um imóvel mal localizado, sem muita qualidade. Vai fazer mal para a imagem dele. Imagine uma empresa aí de investimentos que veio lá da Europa para se instalar no Brasil. Onde é que você acha que esse cara quer ficar? Em um prédio super chique, ali da Faria Lima. Senão ele não vai querer, né? Então essa é a importância da gente oferecer bons imóveis para eles, porque daí eles vão pagar os aluguéis que a gente deseja, que são os aluguéis gordinhos e que aumentam a cada ano, né? Então, por isso a importância de ter bons imóveis, para você atrair os bons inquilinos e evitar a dor de cabeça com inadimplência. É um ciclo vicioso. Você tem imóvel mal localizado, imóvel de baixa qualidade, vai atrair os inquilinos que estão interessados nesse tipo de imóvel. Agora, se você tem imóvel de boa qualidade e bem localizado, também vai atrair os inquilinos que estão interessados. A diferença é que o primeiro grupo geralmente dá problema e o segundo grupo paga direitinho, não dá calote. E aí esse grupo que nós queremos. A vacância é muito importante quando você vai estudar os fundos imobiliários. Tá? A vacância é a quantidade de metros quadrados que o fundo tem disponível para alugar e a quantidade de metros quadrados que estão vagos. Esta é a vacância mais comum quando a gente fala, que se chama vacância física. O número de metros quadrados que o fundo tem disponível para alugar e quantos estão vagos. Então, um fundo que tem 1.000 metros quadrados e tem 900 alugados e 100 vagos, tem uma taxa de vacância de 10%. E essa é a vacância física, porque temos um outro tipo de vacância que é a vacância financeira. Você está vendo aqui no gráfico, ó, na telinha, ó, a linha azul clarinha é a vacância física e a azul escurinha é a vacância financeira. Ué, por que tem uma grande diferença? Muito simples. A vacância financeira é o quanto que aquele fundo poderia ganhar se ele estivesse cobrando todos os aluguéis de todos os metros quadrados que ele possui, valor cheio. Então, no nosso caso, imagine assim, quantos metros quadrados este fundo tem? Ah, ele tem 1.000 metros quadrados. Tá bom. Desses 1.000 metros quadrados, o quanto que ele poderia ganhar se os 1.000 metros quadrados estivessem efetivamente alugados pelo valor cheio? Rob, o que quer dizer valor cheio? É o valor que não inclui descontos, que não inclui carências, e é muito comum no mercado imobiliário os proprietários concederem benefícios para que o inquilino entre naquele imóvel. Então o proprietário fala assim: olha, não precisa pagar os 3 primeiros meses de aluguel, você não precisa pagar o valor cheio, eu vou fazer um desconto para você, né, de 5% em cada um dos aluguéis até o final do contrato. Então você tem carência, você tem desconto, você tem uma série de outros benefícios que acaba saindo do bolso do proprietário para estimular que o inquilino entre. Quando o inquilino vale muito a pena você ter ele dentro do seu imóvel, porque você sabe que ele vai pagar direitinho e que até vai trazer um status para você de saber que aquele inquilino está no seu imóvel, rola esse tipo de negociação. Então é por isso que existe diferença entre vacância física e vacância financeira. Ó. Aqui a vacância física é quase 2%, mas a vacância financeira é 5%. Por que essa diferença? Justamente por causa das carências, dos descontos e dos benefícios. Isso, pessoal, é claro que o ideal para a gente
É não ter nenhuma vacância financeira. Mas o mundo real é diferente do mundo ideal. E no mundo real é muito comum você dar os benefícios, dar os descontos, conceder essas carências para você atrair os inquilinos. Porque se você não der, o imóvel concorrente vai dar. E aí você vai perder um inquilino bom, né? Ao invés de você dar um descontinho para o cara, dar uns benefícios para o cara ali, ok, vai comer um pouquinho do seu potencial, mas pelo menos você vai ter grana entrando, você perde para o cara e acaba não recebendo nada. Ah, não vou abrir, não abro mão, não estou disposto a negociar. Aí vem outro cara que está disposto a negociar, e o que acontece com você? Fica chupando o dedo. E quando a empresa é boa, você imagina o seguinte, para pensar aqui comigo. A Amazon chega assim e fala, estou procurando um escritório. Vai ter chuva de corretor de imóvel em cima desse cara. Todo mundo quer ter a Amazon como inquilino. E aí a Amazon, sabendo que todo mundo está disputando ela, ele vai falar, beleza, quais são os imóveis mais top que vocês têm para me apresentar e quais são os benefícios que você me oferece para entrar? Porque você sabe que eu vou pagar em dia, eu sou a Amazon. Você já viram o meu balanço? Eu ganho em dólar. E sou multibilionário. Então, assim, calote pode ter certeza que eu nunca vou dar. E todo mundo sabe disso. O balanço da Amazon é público, né? Então, todo mundo gostaria de ter inquilinos como a Amazon, como a Apple, como o Facebook, como a Google. Todo mundo quer, porque os caras têm bolso fundo, não vai dar problema. Melhor tipo de inquilino são esses daí. E além do que, você pode falar para os outros, olha, neste prédio aí que eu sou dono, sabe quem está no segundo andar? A Amazon. Sabe quem está no terceiro andar? O Google. Sabe quem está no sétimo andar? O Facebook. Cara, se você se mudar para este imóvel aí que eu sou proprietário, olha os seus vizinhos quem que vão ser. Você vai ter status. O seu cliente, quando for te visitar, ele vai lá no saguão e vai estar as plaquinhas ali na recepção. Sabe que fica as plaquinhas na recepção? Ah, andar tal, Apple, andar tal, Amazon, andar... E a sua empresa vai estar junto com essa. O cliente que vai te visitar vai olhar e falar, orra, esse cara tá bem demais, hein? Tudo isso, pessoal, é importante, tá? É muito importante. A questão de marketing, imagens, as empresas se preocupam muito com isso. E você podendo oferecer isso pro cara, pô, né? Você pode cobrar um aluguel a mais. Pode, claro. Tudo isso, todos esses benefícios e vantagens para o seu inquilino, você pode cobrar no aluguel. Ok? Alavancagem. O que é alavancagem? É você usar um dinheiro que não é seu. Ou seja, dívida, passivos, empréstimos. A legislação brasileira não permite que os fundos de investimentos imobiliários contraiam dívidas tradicionais. O que são dívidas tradicionais? Ah, bater na porta do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa e pedir dívida. É dinheiro emprestado. Fazer uma dívida. Não pode. Não pode. Mas não significa que não pode ter outros tipos de dívida. Essas tradicionais que eu falei, não pode ter. Mas o que os fundos podem fazer? Eles podem utilizar os CRIs, ok? Securitização, em que os fundos imobiliários utilizam os aluguéis dos imóveis que eles possuem por meio da emissão de um CRI. Então, resumindo aqui, simplificando para você entender. Isso que você está vendo é o BTLG que nós temos também na carteira. Isso daqui que você está vendo é o ativo dele. O que é o ativo? São os imóveis, o dinheiro que ele tem em conta corrente, os fundos de renda fixa que ele investe. Até ele pode investir em outros fundos imobiliários se ele quiser, não tem problema. Tudo isso são ativos. E aqui o que é? São os passivos. Passivos. Da onde que são esses passivos? Tá vendo esses CRIs, ó? CRI 1, CRI 2, CRI 3? São dívidas que ele acabou assumindo porque ele colocou aqui dentro do ativo investimentos, imóveis que ele não teria condição de comprar se não fosse essa dívida. Então, esta dívida aqui, ela existe justamente para financiar imóveis que ele não tinha dinheiro à vista para comprar. Então, o que o fundo imobiliário faz? Ele coloca esse imóvel para dentro do patrimônio, ele começa a ganhar os aluguéis, porque tem inquilinos dentro desses imóveis, só que esses imóveis ele não tinha dinheiro para comprar à vista. Então, é aí que entra a parte do passivo, aí que entra a parte da alavancagem. Tá vendo? 60 milhões, essa dívida número 1. A dívida número 2, 40 milhões.
E a dívida número 3, 71, quase 72 milhões. Esta dívida ele tem que pagar, pode ser mensalmente, pode ser semestralmente, depende do tipo de negociação que foi feito, mas mais comum é pagar todos os meses. Só que todos os meses ele também recebe o aluguel. Então, se ele fizer uma boa gestão disso daqui, é um excelente negócio. Por quê? Ele tem agora a propriedade de um fundo que ele não, de um imóvel que ele não tinha antes, tá? Ele tem a propriedade deste imóvel que ele não tinha dentro da sua carteira, e este imóvel possui inquilinos que estão pagando aluguéis todos os meses. Ele vai pegar esse valor dos aluguéis e separar uma parte justamente para pagar a dívida que tem que pagar todo mês. E aí ele vai pagando a dívida ao longo do tempo, justamente com o valor dos aluguéis dos inquilinos. No final, ele vai pagar toda a dívida e vai ter uma propriedade que basicamente quem pagou foram os inquilinos através dos aluguéis. Isso daqui os brasileiros não inventaram. Eles copiaram dos americanos. Os americanos fazem isso muito bem. Então os brasileiros foram lá e copiaram os americanos. Qual que é a grande diferença aqui que a gente tem que ficar sempre ligado? A taxa de juros nos Estados Unidos, historicamente, sempre foi mais baixa que a brasileira. Então, você fazer isso nos Estados Unidos é quase sem risco, quando a taxa de juros é 0%, 1%, 2%. Agora que está subindo a taxa de juros, você está vendo alguns probleminhas aconteceram na terra do tio Sam, porque tinha as pessoas que estavam com empréstimos até o talo, que quando subiu a taxa de juros, elas começam a ter problemas. Foi o que aconteceu na crise do subprime 2008. No caso do Brasil, aqui a gente já tem que ser um pouco vacinado, porque a gente está acostumado a ver taxa de juros 13, 14. Né? Quem é um pouco mais velho vai lembrar no começo do Plano Real a taxa de juros 24, 28, 30. Lembra da época que o Fernando Henrique Cardoso era presidente? Então o Brasil, historicamente, cara, sempre teve taxa de juros alta. Né? São raros os momentos que a gente tem taxa de juros baixa. Então, os brasileiros já são mais vacinados, que sabem que dívida, cara, se você não tomar cuidado, você quebra rapidinho. Os americanos já têm histórico de taxas de juros mais baixas e eles, às vezes, acabam até estando menos preparados do que os brasileiros, porque os brasileiros sabem que quando vira maré, muita gente acaba se lascando por causa do endividamento. Hoje, os grandes fundos imobiliários têm alavancagem. E aí você pensa assim, pô, isso é bom ou isso é ruim? Como eu falei, se for bem gerenciado, é bom. Se for mal gerenciado, é ruim. Neste caso específico do BTLG, para pensar aqui comigo, ó. Quanto que eles têm de ativos, de imóveis, renda fixa, dinheiro em caixa? 2 bilhões 123 milhões. Tá bom. E quanto que eles têm de dívida? 182 milhões. Você percebe que a quantidade de imóveis, de renda fixa, de conta corrente é muito maior que as dívidas? Então, este é o primeiro indicativo que está controlado. O segundo indicativo que eu vou mostrar daqui a pouco para você é você ver dentro do demonstrativo de resultados o quanto que ele ganha de aluguel no mês e o quanto que ele paga de juros. Você vai ver que é muito comum os fundos imobiliários que são bem geridos, o cara receber 20 milhões de reais de todos os imóveis ao longo do mês de aluguel e ele paga 2 milhões de reais de amortização e juros das dívidas. Então, entra 20 milhões e ele paga 2. Tá tranquilo. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, tira da sua cabeça que dívida é ruim. Dívida para pessoas jurídicas, nós estamos falando de fundos imobiliários, né? Para empresas, para pessoas jurídicas, dívida pode ser muito bom, desde que bem gerenciado. Para a pessoa física é outra história. Tá? Geralmente, via de regra, a dívida para a pessoa física não é tão bom assim. Vai ter casos que, ok, mas na maior parte das vezes acaba não sendo. Principalmente se for dívida cara. Mas vamos voltar aqui para os fundos imobiliários. Tá? Liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de você entrar e sair de um fundo imobiliário sem dor de cabeça. Isso que você está vendo aqui na tela é o XPMOLs. O XPMOLs, você consegue entrar e sair facilmente, porque olha o número de cotistas e olha o quanto de negócios que tem na bolsa por dia. Então, quanto maior o volume negociado em grana, e quanto maior o número de negócios por dia, mais fácil para você investir e desinvestir de um fundo imobiliário. Todos os fundos imobiliários que nós temos na carteira do canal, todos, sem exceção, passam pelo critério de quantos negócios tem, quantos cotistas tem, né, qual que é a liquidez.
Pode ser o melhor fundo imobiliário do mundo. Se não passar por esse critério, a gente não coloca. Por quê? Porque você até consegue entrar. Mas se você precisar vender, você não consegue vender. Eu lá atrás, quando estava começando, eu cometi o erro de comprar investimentos sem liquidez na bolsa. E quando você precisa sair, é horrível, porque você não encontra compradores. E se encontra compradores, eles pedem um desconto muito grande. Então, imagine que a sua cota do fundo imobiliário que você entrou sem liquidez é R$ 100. E você está querendo vender. Eles não vão pagar R$ 100, eles não vão pagar 99 nem 98, eles vão jogar o preço lá para baixo. Porque eles sabem que não vai ter negócios, então eles falam, esse cara está desesperado para vender. Se ele quiser vender, vai ter que ser pelo preço que eu estou querendo comprar. Só que ele não vai oferecer R$ 100 para você. Ele vai oferecer bem abaixo. 92, 90. Quanto menos negócios, quanto menos liquidez, maior a diferença entre preço de compra e venda. No caso do XPMOL, você vai ver. Dá um exemplo aqui, tá? Só para você entender o ponto. O preço de venda é 100, né? O cara está vendendo, a melhor oferta de venda é R$ 100 e a melhor oferta de compra é 99,98. Você percebe que a diferença é 2 centavinhos, 1 centavinho, 3, tudo bem, porque tem muitos compradores e muitos vendedores, tem muitos negócios. Então, o spread que a gente chama diminui. Em fundo sem liquidez, sem negócios, o spread é gigantesco. Aí você vai tentar sair, você fala assim, descobri que esse fundo imobiliário é ruim, preciso vender. Não vai ter ninguém querendo comprar. E as pessoas que estão se oferecendo para comprar, jogam o preço lá embaixo. Então, não vale a pena, tá, pessoal? Acaba trazendo dor de cabeça só. Taxa de administração. A gente conversou sobre isso até na aula 1, né? As empresas prestadoras de serviço dos fundos imobiliários não são ONGs, são empresas do setor financeiro que fazem tanto a administração quanto a gestão do fundo imobiliário, porque você é o dono do patrimônio, isso é importante ressaltar, eles são apenas funcionários e eles vão cobrar por isso, por estar fazendo essa prestação de serviço para você. Então a taxa de administração é um percentual do valor total dos cotistas, que é para arcar com os custos de administração, e aí eles repassam uma parte para a administradora e uma parte para a gestora. Lembra a diferença? O gestor é o cérebro, o administrador é o burocrata, é o que faz a papelada do dia a dia. Os dois precisam ser remunerados. E aí, quando cobram a taxa de administração, eles pegam uma parte, vai para o pessoal que faz a gestão, outra parte para o pessoal que faz a administração, tá? Costuma variar. Tem fundo que cobra 0,25, tem fundo que cobra 2. Aí você fala, Rob, o que é uma taxa justa? Você tem que comparar com os outros do segmento. Então, eu vou investir no XPLG11 porque eu vi a aula que o Rob fez e gostei desse fundo da XP de galpões logísticos. Como é que eu vou saber se é uma taxa alta ou baixa? Você vai comparar com os outros que tem as aulas lá também. BTLG11. Quanto que cobra o BTLG11? Entendi. Quanto que cobra o HGLG11? Todos concorrentes do mesmo segmento. Eu vou investir em shopping centers. Eu vou ver a aula que o Rob fez sobre o XPMOLs. Será que essa taxa que ele cobra é cara ou é barata? Eu vou ver a outra aula que o Rob fez sobre o VISC11, porque os dois são de shoppings, e vou saber se está acima da média de mercado ou não. Você imagine um fundo lá de galpão logístico cobra 1%, outro cobra 1%, e o outro cobra 2%, você sabe que ele está cobrando muito mais, que não é a média de mercado. Mas se tem um que cobra, por exemplo, 0,75, outro que cobra 1%, outro que cobra 0,90, você percebe que está todo mundo cobrando quase a mesma coisa. Agora, a taxa de performance não é a taxa de administração. Taxa de performance é um valor bônus que é pago para a gestão do fundo imobiliário quando ele cumpre uma determinada meta de retorno. A taxa de performance é chamada também de taxa de sucesso. Então, nesse caso que a gente está vendo, é o próprio XPMOLs que a gente tem na nossa carteira. Ele cobra a taxa de administração e também cobra uma taxa de performance. Então, ele fala assim para você, olha, se eu conseguir te entregar uma rentabilidade no ano de 6% mais a inflação, aquilo que for acima desses 6% mais a inflação, eu vou pegar 20%, porque, poxa, eu consegui uma rentabilidade muito boa para você. Né? Mérito do meu trabalho, dos meus investimentos que eu fiz aqui,
conseguir resultados fora da curva e mereço ser remunerado por isso. Então, a taxa de performance você só paga se ele conseguir entregar um resultado acima do que foi estabelecido como um resultado extraordinário, né, cara? E tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance, você nunca tem que pagar do teu bolso, tipo assim, eu tenho que ter dinheiro na conta da corretora para pagar eles. Não, é descontado automaticamente do patrimônio do fundo como um todo. Então lembre-se, por exemplo aqui, você está vendo? Patrimônio dele, 3 bilhões e 100 milhões de reais. E tem mais de 300 mil cotistas. Eles não vão cobrar desses 300 mil cotistas a taxa como se fosse na conta da corretora, né? Pague a taxa. Não, 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 não. Eles vão pegar esse patrimônio, tá? E pegar o percentual. Então, você e todos os outros cotistas vão ter uma pequena partezinha ali saindo do patrimônio do fundo para pagar a taxa de administração e taxa de performance. E aproveitando, eu vou abrir as perguntas no final, como sempre, mas aproveitando o que o Luan já perguntou aqui sobre esse tema, já dá para responder aqui, né? A taxa de performance é como se fosse uma comissão? Não. Comissão que o agente autônomo recebe não é taxa de performance. Tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance é para o fundo imobiliário, tá? E existem alguns fundos imobiliários, principalmente quando eles vão fazer o IPO, né, vão abrir o capital pela primeira vez, ou vão fazer emissões que eles podem combinar com os escritórios de agente autônomo para passar o que o Luan perguntou, que é uma comissão. Então, ele fala lá para os assessores de investimento o seguinte: olha, eu tenho um fundo imobiliário aqui, a gente vai fazer uma emissão de cotas e eu preciso que você ofereça esse fundo imobiliário para os seus clientes. Aí o assessor fala, mas o que eu vou ganhar? Aí o fundo imobiliário fala para ele, olha, eu cobro uma taxa de administração de 0,95. Desse valor que eu recebo já de taxa de administração, ao invés de eu pegar o 0,95 para mim, eu fico com metade e passo metade para você. E aí vai de negociação para negociação. Tá? Aí, Luan, isso que eu acabei de explicar é uma comissão. Mas a comissão, ela nunca vai ser cobrada aqui aumentando as taxas do investidor. Então, essa taxa de administração e essa taxa de gestão, de performance que eu falei, elas são previamente combinadas e não pode ser acima disso. Tá? O XPMOS não pode chegar e falar assim, agora a taxa de administração é 2%. Não. A gente combinou que vai ser 0,75 ou 0,95. Não pode passar disso. E a taxa de performance também não pode passar disso que vocês combinaram comigo. Se vocês quiserem pagar lá os assessores porque vocês querem que eles ofereçam esse fundo imobiliário para um monte de outras pessoas, o problema é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, se vocês têm uma taxa de administração de 0,95 e quer repassar metade para os assessores, para que eles tenham estímulo, né, para que eles se sintam incentivados a oferecer para outras pessoas, o problema é de vocês. Eu não vou pagar a mais. Beleza, Luan? Explicado? É muito comum os fundos imobiliários oferecerem uns incentivos para os assessores de investimento recomendar os fundos imobiliários, tá? E não tem nada de legal nisso. É assim que funciona o mercado. O importante é você ter o conhecimento de que isso existe. Porque a partir do momento que você sabe que isso existe, você acaba se prevenindo, né, de certos fundos imobiliários que não são alinhados com o seu objetivo, que não são alinhados com a sua estratégia, que são recomendados pelos assessores. Tem fundos imobiliários que são bons, tem fundos imobiliários que não são bons. Pessoal, a gente tem muito fundo imobiliário na bolsa. Então, até um dos objetivos do Manual da Renda Passiva é separar o joio do trigo para facilitar a sua vida. Tem muito fundo imobiliário que não é bom. E vai, ao invés de colocar dinheiro no seu bolso, no longo prazo ele tira dinheiro do teu bolso. Métricas fundamentalistas dos fundos imobiliários de tijolos. É só responder aqui rapidinho o Antônio, né? O Antônio perguntou quando que as taxas de administração elas podem ser revisadas pela administradora. A partir do momento que você estabeleceu o quanto que é a taxa de administração e performance, tem que ver o que está escrito no... Como é que é o nome do documento? Tem um documento que é o documento que mostra todas as regras do fundo imobiliário. E aí, ali naquele documento está escrito, olha,
a administradora, se quiser mudar a taxa de administração e performance, precisa fazer uma reunião, né? E nessa reunião tem que ter o número de votos, tal, para decidir se pode ou não pode aumentar, tá? Beleza, Antônio? Ela não pode chegar de um mês para o outro e falar, resolveu aumentar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Beleza? Tem que ter uma reunião. Nessa reunião tem que ter um número, e ali depende do que está estabelecido no contrato ali entre os cotistas e o fundo imobiliário em si, o prestador de serviço, quantos é o número de votos, mas eles não podem, a XP, o PTG, do dia para a noite, falar, resolveu aumentar. Não, né? Porque daí cria um desalinhamento de interesse. Vamos falar das métricas fundamentalistas dos fundos imobiliários tijolos. A gente viu aqui vários critérios que eu utilizo todos eles, né, para a gente investir naqueles fundos imobiliários de qualidade. E aqui a gente tem aqueles específicos métricas fundamentalistas, né? Isso que você está vendo é a famosa DRE, demonstrativo de resultados. E o DRE, ele é muito importante para você ver a questão dos números. Aqui eu peguei um exemplo, né? Você está vendo ali em cima, ó, a primeira linha, receita de locação. O que é receita de locação? São os aluguéis. Esse é o principal ponto de entrada de receita de um fundo imobiliário, a receita dos aluguéis. Aí a segunda linha, você está vendo lucros imobiliários. Quando o fundo imobiliário faz uma eventual venda, ele pode ter lucro ou não. Então, quando ele fizer uma venda com lucro de um imóvel, você coloca nesta linha aqui de lucros imobiliários. Aí você tem a terceira linha, que são os rendimentos de fundos imobiliários. Um fundo imobiliário pode investir em outros fundos imobiliários. E esses outros fundos imobiliários, eles pagam rendimentos. Entra nesta linha aqui. Aí você tem o resultado de vendas de fundos imobiliários. O primeiro que eu expliquei, os lucros imobiliários, são imóveis que o fundo tem dentro do patrimônio. Esta outra são fundos imobiliários que ele investiu. E ele pode vender com lucro, pode vender com prejuízo. Entra aqui, resultado. Então, se está o menuzinho aqui que você está vendo, eles venderam alguns fundos imobiliários com prejuízo neste mês aqui de R$41 mil, tá bom? Prejuízo de R$41 mil. Aí, receitas de CRIs. Os fundos imobiliários, tanto de tijolos quanto de papéis, podem investir em CRIs. É mais comum essas receitas de CRIs serem gigantescas em fundos imobiliários de papel e não de tijolo. Tanto é que esse que a gente está vendo aqui, se não me falha a memória, é o VISC11. Se não me falha a memória, é o VISC11. Ele não tem CRIs. Né? Ele tem LCIs, renda fixa, mas ele não tem CRIs. CRIs você vai encontrar nos fundos imobiliários de papel, que você vai ver nas próximas aulas, que é diferente a forma de analisar dos fundos imobiliários de tijolos. E para finalizar as receitas, tem as LCIs e a própria renda fixa. Ele pode investir em títulos do Tesouro, em LCIs de bancões como Bradesco, Itaú, BTG. Entra tudo aqui os rendimentos mensais. Aí a gente entra para a parte das despesas. O que são despesas imobiliárias? É as despesas inerentes aos imóveis, como, por exemplo, condomínio. Se o inquilino não combinou de pagar, é o proprietário que tem que pagar. Se o inquilino combinou que ele vai pagar, ele que paga o condomínio. A mesma coisa vale para IPTU. Pode ser que você tenha combinado com o inquilino, não, deixa que eu pago o IPTU. Ou ele tem que pagar o IPTU. Vai depender. Cada contrato você pode estipular uma regra diferente. Agora, algo que é sempre do proprietário são aquelas obras profundas, estruturais. Então, vai fazer uma... A gente está falando de um fundo imobiliário de escritórios. Eles vão renovar toda a fachada do escritório e tal. Isso não é despesa do inquilino, porque quando ele sair daquele imóvel, esse benefício da obra vai ficar em nome do proprietário. É favorecer o proprietário. Então, é uma despesa do proprietário. Aqui você está vendo as despesas imobiliárias, ó. No mês, eles pagaram 659 mil de despesa. Aqui você pode ter certeza que tem muito serviço terceirizado de manutenção, de obra, de reparo, de pintura, de renovação de fachada, e aí vai. Normal essas despesas imobiliárias. São todas inerentes ao imóvel. Já as despesas operacionais são inerentes ao fundo imobiliário. Aqui entra a taxa de administração, aqui entra a taxa de gestão, aqui entra a taxa de performance se tiver,
Aqui entra as taxas que a CVM cobra, as taxas que a Bolsa cobra, vai tudo em despesas operacionais. E aqui reserva de contingência. Se você mora em um condomínio de apartamentos, você sabe o que é isso daqui, né? Reserva de contingência é um valorzinho que geralmente o síndico fala, estipula com os outros moradores, que ele vai deixar separado, para caso tenha uma emergência, para não ter que aumentar o preço dos condomínios de uma hora para outra, né? O pessoal vai separando ali. E aqui a gente tem, por último, as despesas financeiras. O que é despesa financeira? As dívidas. Lembra que eu expliquei agora há pouco a questão da alavancagem? Pois então, aqui é o quanto que paga de juros. Juros e principal. Né? Vai amortizando a dívida e também pagando juros. Agora, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo. Quanto que ele ganhou só de aluguéis? Só de aluguéis. 23 milhões, para a gente arredondar. Nesse mês aqui, 23 milhões. Quanto que ele pagou de juros e principal da dívida? 300 mil, para arredondar, né? Para arredondar. Então o cara recebeu 23 milhões de aluguéis e pagou 300 mil de dívida. Isso soa para você um fundo imobiliário que vai quebrar ou um fundo imobiliário que tem uma boa gestão de dívida? Fundo imobiliário que tem uma boa gestão de dívida. A gente, neste caso, conseguiria pagar os juros da dívida só com as receitas que ele tem, investindo em outros fundos imobiliários. Vamos deixar de lado os aluguéis, que são 23 milhões, e vamos pegar só o que ele recebe de dividendos de outros fundos imobiliários. Tá vendo aqui, ó? 1 milhão e 500 mil. 1 milhão e 500 mil. Só com esses rendimentos ele paga a dívida mensal. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Então é muito tranquilo. A maior parte dos nossos fundos imobiliários, você vai ver que é esse mesmo cenário. A gente tem apenas um fundo imobiliário que é mais pimentinha em questão de alavancagem, que é o BRCR. Mas isso está dentro da aula do BRCR e eu explico por que eu gosto do BRCR. Ele é muito mais agressivo e eu não recomendo ele para quem está começando. Eu deixo bem claro isso na aula do BRCR. Quem já assistiu a aula sabe o que eu estou falando. Então eu explico por que eu gosto dele. Ele tem bons imóveis, tem 3 imóveis, ele tem 15 imóveis. Tem 3 que eu não gosto e 12 que eu gosto. Não dá para a gente querer tudo na vida, né? Então, se tem 15 imóveis, 12 eu gosto, 3 eu não gosto, a maioria eu gosto. Só que ele é muito mais agressivo que os outros fundos imobiliários porque ele se alavanca muito mais. Então é por isso que eu não recomendo ele para quem está começando. Como eu já tenho mais tempo de bolsa, para mim não tem problema. Mas para quem está começando, eu falo, ó, não comece pelo BRCR porque você vai ficar com dor de barriga. Eu deixo bem claro isso daí. Tirando ele, você vai ver que os outros fundos de tijolos, de galpões logísticos, de próprios escritórios, de shopping centers, você vai ver que não tem grandes riscos, tá? Outro critério, e olha só, eu deixei o dividend yield para o final e tem gente que vê apenas ele como critério. O que é o dividend yield? Quanto que o fundo imobiliário paga por mês comparado ao preço na cota. Então, quanto que ele pagou ao longo dos últimos 12 meses? Você vai ver quanto que está o preço na bolsa e você vai fazer a divisão. Tá? Os dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota. Esse daqui que eu estou mostrando é o BTLG11, do BTG. Ó, então, ele pega aqui quanto que pagou nos últimos 12 meses, dividindo pelo preço da cota, 8,7. 8,7. Líquido, né? Isento de imposto. Isso daqui que ele pagou de dividendos. Então, Rob, é muito, é pouco? Mesma história. Você tem que comparar com o segmento. Então, o galpão logístico, o BTLG, você vai comparar com o XPLG, vai comparar com o HGLG, não vai comparar com o Fiagro. O que o Fiagro tem a ver com o galpão logístico? Nada. É uma comparação equivocada. Você vai comparar os dividendos de um fundo de galpão logístico com o FIINFRA. Não, são coisas distintas. Você vai comparar com outros de galpões logísticos. Assim como de escritório, você compara com outros de escritórios. A título de curiosidade, você pode comparar quanto que está pagando os de escritórios com os galpões logísticos. Só para você ter uma curiosidade. Mas não é assim que você sabe se é bom ou se é ruim. Você pode tirar lá a sua curiosidade, mas fazer uma análise realmente inteligente é você comparar com o próprio setor. Senão, é uma comparação equivocada. E veja que eu deixei o dividend yield, do fundo imobiliário, eu deixei aqui como critério no final.
Olha o tanto de coisa que a gente vê antes até chegar no dividend yield. Eu estou falando sem parar, já vai fazer 1 hora de critérios que você tem que colocar na sua checklist antes de escolher um fundo imobiliário de tijolo. E só no final que eu cheguei no dividend yield, porque o dividend yield é apenas o resultado de um bom fundo imobiliário. Porque se ele não tiver tudo que eu falei até agora, você pode receber dividendos hoje, mas mês que vem, talvez não. E com certeza, ano que vem, vai estar miado, vai estar aquela árvore que te dava bastante maçã secou. Então tem que ver todos os critérios que eu falei até agora, para depois você... os dividendos. Lembra da história da árvore? Exatamente. Então primeiro a gente vê o solo, os troncos, as folhas, depois a gente vê a maçã é gostosa ou não é gostosa. Porque ela ser gostosa, suculenta, saudável, ela é resultado de um bom processo. Então, os dividendos é resultado de um bom processo de análise de qualidade de um fundo imobiliário. Vai se perpetuar os dividendos. Olha, eu tenho já alguns fundos imobiliários, né? Antes até de eu começar canal e tal, porque vocês sabem, eu comecei a investir na Bolsa Brasileira em 2013, na Bolsa Americana em 2014. Tem fundos imobiliários que é impressionante como eles vão se perpetuando ao longo do tempo, sempre pagando ali consistentemente dividendos e tal. Não são muito de estar nos holofotes da mídia, mas os imóveis estão sempre alugadinhos, os inquilinos sempre pagando bonitinho. Não te traz assim grandes emoções. Entra ano, sai ano, tá lá, pagando os dividendos, pagando os dividendos, pagando os dividendos. Aí você vê, você entende o porquê, né? Você analisa lá imóveis de qualidade, bem localizados, com bons inquilinos, contratos de longo prazo, bem amarradinhos. Enfim, não tem segredo, é tudo que eu falei aqui para você. Agora, tem gente que vai só pelo dividend yield. O cara vai, eu vou fazer o filtro no Status Invest. Daqui a pouco eu vou até mostrar os sites bem legais para você, gratuitos, para você utilizar os filtros como uma coisa inicial, não é para escolher só com base no filtro. Eu até trago o exemplo do time de basquete. Se você for passar um filtro num time de basquete, qual que é o critério número 1 que você vai colocar no filtro? Quem são os mais altos? Em tese, né, o jogador mais alto vai ter mais facilidade para marcar cestas, então você vai passar um filtro em todos os jogadores da NBA. Quem são os mais altos? Mas é um time só com os mais altos. Quem gosta de basquete sabe que não é assim que escolhe um bom jogador. Tanto é que tem muitos jogadores que não são os mais altos e são os melhores. É a mesma coisa, o cuidado que você tem que ter com fazer filtros dos fundos imobiliários. Eu vou fazer filtro com quem paga mais dividendo ou quem está mais descontado na bolsa, né? O preço e o valor patrimonial, igual eu estou explicando aí. Aí ele compra só aqueles que são ou mais descontados ou que pagam mais dividendos. Ele não faz nenhuma análise qualitativa. É a mesma coisa se montar um time de basquete. Vou selecionar os jogadores mais altos, contratar só os mais altos, vou fazer um time vencedor. Não é assim que funciona. Então, tem os fundos imobiliários que a galera entra só por causa dos dividendos. São dividendos muito altos, não sabe o que tem dentro, passa 6 meses, o cara tá vendendo porque, derreteu na bolsa, eu não sabia o que eu estava fazendo. É o caso do HCTR. Eu tenho HCTR? Eu tenho. Só que eu vendi ele? Não, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que ele era muito pimentinha, eu sabia que são operações muito arriscadas e por isso que ele sempre pagou muito mais, porque tem mais risco. Só que agora que ele derreteu, eu não estou preocupado, porque eu já sabia lá atrás o que tinha dentro. E essa galera que está agora chorando, falando que, meu Deus, o HCTR é desesperado, que caiu 50%, é porque não sabia lá atrás que estava investindo. Ele fez o filtro, o HCTR é o que mais paga dividendos da Bolsa Brasileira. Aí comprou só HCTR, porque é o que mais paga, né? E aí agora ele tá, meu Deus, o que aconteceu? Caiu os dividendos, caiu a cota. Pois é. Essa é a besteira de investir só pelo dividendos. Outra besteira é investir só com base em preço e valor patrimonial. Eu até expliquei isso daí já em outras ocasiões, que o que é o valor patrimonial? Vai uma consultoria imobiliária fazer um estudo, um laudo sobre os imóveis que compõem o patrimônio do fundo para estabelecer um valor contábil. O valor de mercado é o valor negociado em bolsa. Em bolsa. Então, o que decide esse preço aqui são as negociações de compra e venda na Bolsa Brasileira. Ok. O valor patrimonial é um laudo que é feito, e aí eles falam, esse imóvel,
ele está bem localizado, ele tem uma qualidade bacana, a gente estima que ele vale tanto, comparado com quanto vale os concorrentes aqui do bairro, tal, a gente estima que o preço desse imóvel é tanto. É uma estimativa. Existem premissas para chegar nessa estimativa que podem mudar ao longo do tempo, porque além deles verem ao redor quanto que estão cobrando na região para o mesmo tipo de imóvel, eles também projetam o quanto que aquele imóvel poderia cobrar de aluguéis ao longo dos próximos anos. Só que essas premissas são feitas com base em um cenário econômico atual, quanto que eles acham que vai ser a inflação, quanto que vai ser a taxa de juros, e essas premissas podem ou não se concretizar. Então, quando você vai para valor patrimonial, tem muitas pessoas que acham que isso daí é como se fosse uma lei de Newton, como se fosse um laudo médico, que o cara olha, bate o olho e fala infecção de garganta, tratamento, isso. Não é assim. São premissas que mudam de acordo com o cenário econômico e a cabeça de quem está fazendo o laudo. Tem pessoas que são mais conservadoras, então pessoas que são mais agressivas, muito otimistas, entende? Então a pessoa que é muito otimista, ela vai colocar um preço de acordo com o otimismo dela. Ah, o Brasil vai bombar, o Brasil isso, esse mercado imobiliário vai bombar. Ele vai botar ali, o preço do imóvel vai lá para cima. Uma pessoa que tem uma análise mais conservadora, ela vai ser mais ponderada. E tudo isso se traduz no valor patrimonial. Então, o que me deixa chocado são pessoas que se baseiam exclusivamente no valor patrimonial para decidir se o investimento é bom ou não. Essa pessoa não tem conhecimento de como funciona o cálculo do valor patrimonial. São estimativas com base em premissas que podem ou não se confirmar, que variam desde o contexto econômico até a cabeça do cara que está fazendo o laudo. Eu não fico tão obcecado em valor patrimonial porque eu sei como é que é feito. Tá? O valor patrimonial que você está vendo aqui na tela, ele é muito semelhante com aquele valor justo que eles falam que vale uma ação. Eu sou analista CNPI, né? E para você passar no CNPI, você tem que aprender todas as formas de valuation. E eu posso garantir para vocês aqui uma coisa: valuation é igual o problema que a gente tem aqui do valor patrimonial, porque ele parte de premissas. E essas premissas mudam de cabeça para cabeça do analista CNPI. Eu sempre gosto de ser mais conservador, porque eu já vivi e vivenciei várias coisas. Uma coisa que vocês vão aprender ao longo do tempo é quanto mais passa o tempo, menos você se deixa levar por aqueles discursos muito bonitinhos. Ah, vai dar tudo certo. Ah, vai ser tudo muito maravilhoso. Sabe aquelas premissas que são muito floridas e que se uma delas der errado, o cara já não sabe o que fazer? Então, geralmente quem é mais novo, geralmente quem ainda é novato, quem é muito otimista, porque não vivenciou muitas coisas ainda. Você vai ver que as pessoas mais velhas, você vai pegando o jeito da coisa, elas são muito mais cautelosas. Então, quando os caras vêm trazer cenários muito floridos, muito coloridos, tem no final do arco-íris tem um pote de ouro, cenário incrível, o cara já sabe que não é assim que o mundo funciona, que ele já tem experiência. Eu sou mais dessa turma. Pessoal, eu já tenho aí 10 anos de bolsa, né? Então eu já vivenciei muitos cenários floridos, coloridos que fazem aí pra gente e que acabam não se concretizando. Então, eu quero explicar isso para você, que significa que o valor patrimonial não tem utilidade? Não, ele tem a sua utilidade. Assim como as outras métricas, o dividend yield tem a sua utilidade. Mas entenda que não é infalível. E entenda que não é um valor absoluto, como se fosse um valor sagrado. Acima de 97,82 está super valorizado, abaixo de 97,82 é uma oportunidade. Não. Sabe por quê? Se vocês também acompanham mais tempo o mercado de fundos imobiliários, vocês vão ver que existem muitas transações de imóveis que são feitos acima do valor patrimonial. Então, chegou um cara e deu o laudo e falou, vale 100 milhões. E aparece um cara pagando 130 milhões. Ué, se o cara pagou 130, deu o dinheiro, quanto que vale? Vale 130. Ele deu o dinheiro, não é 100 milhões. Ele pagou 130, vale 130. O dinheiro entrou na sua conta 130.
E assim também é muito comum você ver o cara falar, não, esse imóvel vale 100 milhões, mas o fundo vai lá e vende por 70. Não adianta um laudo falar que vale 100 milhões, sendo que o mercado só oferece 70. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que tanto o dividend yield quanto o preço-valor patrimonial são métricas que você pode utilizar, mas que possuem as suas limitações. Não se baseie em investimento apenas nessas duas métricas. Ainda mais depois que eu expliquei como é que funciona a questão do preço-valor patrimonial. Tá? Não é infalível, não é um valor sagrado. Tem uma série de pormenores. Feita essa explicação, quais são os sites que eu acho que você já tem que deixar nos favoritos aí? Porque são sites gratuitos muito legais para você fazer um filtro inicial. Principalmente, o filtro inicial que eu faço nunca é com base em dividendos ou preço-valor patrimonial, igual está aqui na tela, né? Se quiser fazer a título de curiosidade, faz, cara, não tem problema não. Bota ali, quais são os que pagam mais dividendos, não tem problema. Mas a título de curiosidade, para você montar a sua carteira, para fazer a filtragem, além dos fundos imobiliários que eu já recomendo para você, se você quiser procurar outros, comece por aqui, ó, liquidez e patrimônio junto com o número de cotistas. Tá vendo essas três aqui, ó, número de cotistas, patrimônio e liquidez. Todos aqueles que não tiverem muita liquidez ou poucos números de cotistas ou patrimônio muito mirradinho, não entra. Porque a chance de dar problemas é maior do que a chance de dar sucesso. Então, a sua filtragem inicial, eu sempre faço filtragens iniciais a partir desses critérios. E eu ensino o que eu faço. Se eu falo assim, não, faça uma filtragem inicial com dividendos e preço-valor patrimonial. Eu não faço isso, por que eu vou ensinar isso para os outros? Dividendos e preço-valor patrimonial é apenas uma consequência. Uma consequência. Preço-valor patrimonial tem horas que está acima de 1, tem horas que está abaixo de 1 e você vai deixar de investir por causa disso? Não, é momento de mercado. Quando está todo mundo otimista, você vai ver, está tudo lá em cima, as cotações e tal. Aí quando o pessoal se desespera, fica tudo lá embaixo. Enfim, não é assim que eu gosto de investir. Agora está todo mundo eufórico. Lembra que eu expliquei o ciclo de mercado? Está todo mundo eufórico, né? Aí todo mundo quer comprar fundo imobiliário. Agora que os fundos imobiliários deram uma derrapada nos últimos meses, ninguém quer saber de fundo imobiliário. Agora que eles voltaram a subir, todo mundo vai lá comprar no topo de novo. Só que quando estava tudo desvalorizado, o que eu fiz? Vocês viram. Todo mês eu estava comprando. Todo mês eu estou comprando sem exceção. E não importa se está em queda, se está em alta, eu sempre tenho o objetivo de aumentar a bola de neve de renda passiva. Porque aumentando a bola de neve de renda passiva, independente se as cotas estão lá em cima ou lá embaixo, eu gero um fluxo de renda que consegue comprar mais cotas. E eu percebi ao longo do tempo que uma estratégia que você consiga colocar no piloto automático, mês após mês, é muito mais frutífera do que uma estratégia que você faz um mês, aí tem que esperar 6 meses, uma oportunidade que você não sabe se vai aparecer ou se não vai aparecer, para você voltar a investir. Não. Todo mês ali, ó, aumentando o patrimônio gradativamente. Vai ter mês que as cotas vão valorizar, tem mês que as cotas vão desvalorizar. Tudo bem, é normal. Por isso que se chama renda variável. E aí você vai aumentando gradativamente ali o número de cotas que você tem. Mas uma coisa pode ter certeza: se você investe todos os meses, todo mês vai aumentar o quanto você ganha de dividendos. Todo mês aumenta a sua renda passiva. E você junta a sua renda passiva com o seu aporte do mês e compra mais ativos geradores de renda. E aí não tem como a bola de neve não crescer. Agora, se você ficar assim, agora não é hora de investir, porque eu vi na Globo News, porque alguém falou lá, agora não é hora, vou esperar. Aí assim, espere 6 meses, depois que os fundos imobiliários subirem tudo de novo, aí você compra no topo. Daí quando eles caem, você vende lá embaixo, você compra caro, vende barato. Compra caro e vende barato. Enquanto isso, outros Robin Holders todos os meses comprando e aumentando o patrimônio, aumentando a renda passiva. Quem que você acha que vai se dar melhor? Quem que você acha que vai se dar melhor? Né? Eu sigo essa estratégia, que é a estratégia que eu faço. Como é que eu vou ensinar algo que eu não faço? Eu falo assim, pessoal, eu vou ensinar trade aqui para vocês. Eu não faço trade. A minha estratégia é foco em crescimento de patrimônio e foco em crescimento de renda passiva. É assim que é a minha estratégia. E os resultados vocês veem. Todo mês eu mostro lá a rentabilidade para vocês, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Está lá o resultado. A gente consegue
sem querer reinventar a roda, resultados muito melhores das pessoas que todo mês estão reinventando a roda. Não, porque agora essa estratégia de fazer aquilo... Tá bom. No final do dia, você conseguiu ganhar mais dinheiro com isso ou não? Na maior parte das vezes, não. A gente fica no feijão com arroz, a nossa estratégia não envolve cálculos matemáticos absurdos, nem ter que instalar um software, nada disso. Nada disso. É seguir o feijão com arroz que dá resultado. E dá lá o resultado para vocês. Todo mês vocês podem ver se dá resultado ou não dá resultado. Status Invest é um site muito bom, gratuito, para fundos imobiliários, é muito legal para fazer essa filtragem. FIS.com.br, ele também tem essa questão de você fazer a filtragem, e o legal do FIS.com.br é que se você digita ali o código do fundo imobiliário, ele mostra os últimos relatórios para você baixar. Então, FIS.com.br é muito bom, principalmente para você fazer o download do PDF dos relatórios mensais, para você ler. Leia, tá? Rob, eu não tenho tempo ou não tenho vontade. Então, assista às aulas, que eu faço isso para você. As aulas de análise individual, eu faço exatamente isso. Para a galera que não tem interesse, ou não tem tempo, ou ainda não tem segurança de fazer por conta própria. Então, assista às aulas individuais. O que são as aulas individuais? Eu pego o relatório mais atualizado e vou explicando tintim por tintim o que você tem que prestar atenção ali. Esse daqui, Clube FI, é um site bem legal também. Ele tem a parte gratuita e tem a parte paga, tá? Então, o primeiro que eu mostrei para você, esse aqui é gratuito, esse aqui também é gratuito, e esse aqui tem uma parte paga, uma parte gratuita. E o Funds Explorer também é de fundos imobiliários. Ele igualzinho, tá? Tem a parte de você fazer assinatura se você quiser e tem a parte gratuita, beleza? Então tem vários sites aí para vocês. Lembrando, mais uma vez, quem chegou depois, né? Já temos estes fundos imobiliários individuais para você assistir, ok? Temos estes fundos imobiliários individuais para você assistir, de escritórios, de galpões logísticos, tá vendo aqui, ó, KNRI, HGRE, BRCR, BTLG, XPLG, HGLG e de shoppings também, ó, XP Malls, VISC 11. E depois que eu fiz essa aula aqui de tijolos, teremos o quê? Os fundos imobiliários de papéis, FIAGROS e FIINFRAS, que é o nosso combinado, tá bom? Essas daqui você já pode assistir que já está disponível, beleza? E agora eu vou abrir para as perguntas. Deixa eu tomar uma água. Que agora é hora de responder as perguntas. Essa do Antônio foi a última que eu respondi. Então vamos ver as próximas aqui. Bom dia, Rob. Bom dia, Gerson. Só para a gente passar para o próximo assunto. Voltando à liquidez. Chequei no KNRI 4 milhões e 200 mil liquidez média diária. Perfeito. Esta seria a movimentação de gente comprando ou vendendo? Exato, ô Gerson. O que é liquidez média quando tem valores? É o quanto de valor que foi transacionado. Então imagine o seguinte, Gerson. Você comprou R$1.000 de KNRI. Qual que foi o volume negociado? R$1.000. Mas quantas cotas foram negociadas? 1.000 cotas? Não, não foi 1.000 cotas. Foi 10 cotas. Então, número de cotas negociadas, 10. Volume negociado em grana, 1.000. Número de negócios, 1. Foi um negócio que transacionou 10 cotas e o volume financeiro negociado foi R$1.000. Então, este valor aqui que você está vendo, Gerson, de 4,2 milhões, é o valor das transações, todas as transações, a grana que girou de compra e venda do KNRI em um dia. Então, 4 milhões para um fundo imobiliário está muito bom, tá? Até mesmo porque esse é um mercado de pessoas físicas, não é um mercado de pessoas jurídicas, investidores institucionais, nada disso. Os fundos imobiliários são dominados por pessoas físicas. Então, você ter em um único ativo mais de 4 milhões de liquidez diária, super tranquilo. Tá bom, Gerson? Então, confirmando aqui para você o que significa liquidez diária. É o valor de grana, money, transacionado naquele ativo em um dia. É diferente de número de negócios. Número de negócios é quantas transações... A gente deixa de lado a grana que girou.
Quantas transações? Então, eu vendi para o Gerson fundos imobiliários. É uma transação. Aí o Gerson vendeu para a Kelly. É outra transação. Beleza? O Gerson falou, fiquei assustado na aula do BRCR, mas agora entendi o porquê. Perfeito, exatamente. O BRCR, como ele tem muita alavancagem, Gerson, ele tem que pagar muitos juros, né? Porque ele resolveu se endividar bastante. E isso é um ponto importante. A maioria dos imóveis que o BRCR tem na sua carteira, ele não teria condição de comprar se não fosse a dívida. Então, o pessoal que não conhece o BRCR a fundo, fala, meu Deus, por que esses caras têm tanta dívida? Ué, é porque esses imóveis que ele tem, principalmente esses mais caros aqui na região mais nobre de São Paulo e do Rio, eles não teriam dinheiro para comprar. Então, eles pegaram dívida, compraram esses imóveis e agora estão pagando as dívidas. A questão é que quando o BRCR fez isso lá atrás, os juros não estavam 14%. Porque o BRCR não começou ontem. O BRCR já tem, acho que, 15 anos de bolsa, se não me falha a memória. Então, quando eles começaram a fazer essa estratégia lá atrás, os juros não estavam 14%. Aí, quando subiu para 14%, o BRCR não sabia que ia ter uma pandemia, o BRCR não sabia, ninguém sabia, né? Então, a estratégia dele, como é uma estratégia mais arriscada, está passíveis a esses riscos que estão fora do controle. E o BRCR acabou sofrendo com isso. É por isso que eu, antes de começar ali a falar do BRCR, sempre falo, olha, não invista quem é iniciante, porque o BRCR tem mais risco. Tem os imóveis ali que são muito bons, tem dos 15 imóveis, 3 que eu acho ruim, eu sempre sou sincero, 3 são ruins, os outros 12 são bons. Isso não é problema. O problema não é a qualidade dos imóveis, tem muita coisa boa lá dentro. O problema é essa dívida. E essa dívida está custando bastante para ele. Tá? Boa parte dos aluguéis que o BRCR recebe, boa parte mesmo, vai para pagar a dívida. Ah, Rob, isso daí não vai acabar nunca? Vai, quando começar a cair as taxas de juros, as dívidas vão consumir menos e aí vai sobrar mais. Então, eu sou um investidor mais paciente e que sei do risco, isso é o mais importante, né? Aliado à paciência, você tem que saber o que tem dentro. Então, pode ver, o BRCR não é uma boa, grande parte da minha carteira, nem o HCTR, que eu vi aqui, que é a próxima pergunta, inclusive. A Kelly fala se o HCTR vai se recuperar um dia. Vai, mas não vai ser agora. Por que aconteceu, Kelly? O HCTR, por que ele pagava muitos dividendos? Mais de 20% ao ano, né? Pô, mais de 20% ao ano. Porque as operações de empréstimos do HCTR, que é um fundo imobiliário de papel, a gente vai ver na próxima aula melhor como analisar fundo imobiliário de papel. Eu vou explicar melhor o que é um CRI, porque quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, tem que entender o que é o CRI. Que o fundo imobiliário de papel é comprador de CRIs. Como é que surge um CRI? Eu vou explicar. Tá? Tem vários tipos de CRIs. Eles têm garantias distintas. Enfim, a gente vai estudar melhor sobre isso, tá? E o HCTR, quando você coloca numa escala de menos arriscado para o mais arriscado, ele é mais arriscado. Porque esses empréstimos que estão dentro da carteira dele ali, são empréstimos que, em momentos turbulentos, em momentos de aumento de taxa de juros, uma derrapada da economia, são os primeiros a dar problema. Então, naquela época, Kelly, que nós não tínhamos taxa de juros em 14%, as empresas conseguiam pagar as dívidas mais... Tanto é que o HCTR não tinha nenhum calote. Aí o que aconteceu? A economia começou a esfriar, derrapar, e a taxa de juros subindo, 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 subindo. As empresas não conseguiram pagar. E é por isso que teve os calotes. E a galera que só fica comprando por causa do dividendo, é claro, quando você toma calote, né, os dividendos vão começar a cair. E aí os caras venderam desesperado o HCTR sem entender que o HCTR sempre foi mais arriscado. A diferença é que ela traz, como ele pagava muito, todo mundo achava mil maravilhas. Agora, ele está sofrendo porque nós estamos ainda em momento de taxa de juros elevada, vai aos pouquinhos cair, mas até isso começar a trazer efeitos práticos para o HCTR, não é do dia para a noite, Kelly. Então, a taxa de juros ela subiu, o HCTR não sofreu no dia seguinte. Foi tipo assim, o remédio, os efeitos começam a aparecer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então, quando teve a subida de taxa de juros, o HCTR não foi no mês seguinte que deu problema. Demorou uns 6 meses para começar a dar. É a mesma coisa para melhorar agora. Então, vai começar a ter as quedas de taxas de juros. Você vai ver as empresas inadimplentes
e as caloteiras lá, começar a repagar as coisas bonitinho, não vai ser agora, daqui a 6 meses. Então tem que ter paciência. Tá? O HCTR é igual o BRCR em questões de risco, é mais arriscado, não é conservador, é mais pimentinha. Então as pessoas que não têm perfil de tolerância a risco, não é bom ter. Ok? Eu tenho o HCTR e o BRCR? Tenho. Eu tenho mais tempo de boa, sei do risco dos dois, então nunca fui pego de calças curtas, que eu sempre falei, inclusive, quando me perguntavam do HCTR, eu falava, HCTR não é para iniciante, BRCR não é para iniciante. Os dois são arriscados, os dois dão problemas quando dá uma derrapada na economia, quando acontece X, Y, Z, explico os fatores de risco. Tá? Só que as pessoas, principalmente o HCTR, né, Kelly? As pessoas compraram só porque ele era o que mais pagava dividendos de toda a Bolsa brasileira, sem saber o porquê, achando que tinha almoço grátis. Né? Não existe almoço grátis. Ele pagava mais porque ele tinha muito mais risco. Tá? E aí agora a gente está entendendo o porquê que ele tinha muito mais risco. Kelly, eu tenho acompanhado todos os meses a situação da HCTR. Ele está numa fase muito delicada ainda e eu vejo que ele só vai efetivamente começar a trazer notícias mais positivas para os investidores. Não vai ser no próximo mês, tá, Kelly? Não vai ser em setembro, em outubro, vai ser na virada do ano para frente, tá? Que é quando a taxa de juros vai continuar caindo e vai ter tempo para causar os reflexos nas empresas que são devedoras, que são as inadimplentes do HCTR, tá? Então, não vai ser agora que as coisas vão melhorar para o HCTR, assim como para outros fundos imobiliários mais arriscados de papel. É que o HCTR é o mais famoso, né? Mas temos outros aí passando por problemas igual ao HCTR. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, vai se recuperar algum dia? Vai. Mas não vai ser semana que vem, nem mês que vem e provavelmente nem em 2023, tá, Kelly? A partir do ano que vem que eu vejo que as coisas vão melhorar. Se a gente continuar a ver a taxa de juros caindo, pode ter certeza que as coisas voltam a melhorar. E a taxa de juros vai cair, tá, Kelly? Isso é garantido. A questão é que não vai ser de 13 para 2, isso não vai acontecer, vai ser igual a gente teve agora, de 13,75 para 13,25, depois abaixa mais um pouquinho e vai abaixando gradativamente, pouquinho em pouquinho, até a gente chegar lá na casa dos 9, 8, na metade de 2024. Então, tem tempo ainda para o HCTR, tá, Kelly? Eu não vou aqui trazer para você uma mensagem positiva para você ficar bem, mas que é uma mensagem mentirosa. Tipo, ah, não, Kelly, fica tranquila, semana que vem, não vai ser semana que vem, nem mês que vem, provavelmente nem esse ano, tá? Então, se você tem HCTR, eu gosto de ser transparente e honesto contigo para você não criar falsas expectativas, tá bom? O Lua fala para eu explicar melhor o dividend yield. Claro, Lua, vem aqui, ó, Lua, dá uma olhada aqui, ó, vamos voltar para a página, ó. Então, imagina o seguinte, Lua, quanto que o fundo pagou aqui nesse mês? 72 centavos. Aí você vai somar mais 72 centavos do mês seguinte, mais 82 centavos do mês seguinte. Você vai somar 12 meses, porque quantos meses nós temos no ano, Luan? Temos 12, né? De janeiro a dezembro, são 12 meses. Então você vai somar quanto que ele pagou em cada mês, e aí você vai chegar num valor. Este valor, você pega e divide pelo preço de uma cota na bolsa. Deixa eu tirar só aqui, ó, para você ver que a explicação está aqui, ó. Dividend yield nada mais é que os dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota. O preço da cota você bota no Google. E os rendimentos você tem no relatório. Os fundos imobiliários mostram quanto que eles ganharam nos últimos 12 meses. Agora, ô Luan, se você quiser encurtar, os próprios relatórios já trazem o dividend yield atualizado cada mês para você. Eles sempre trazem para facilitar a vida do investidor. E se você quiser também, ô Luan, o Status Invest, quando você entra aqui ó, nessa lupinha e digita o nome de qualquer fundo imobiliário, na primeira parte da tela já aparece quanto que é o dividend yield dele atualizado. Tá? Então, não tem grandes segredos quanto a isso. Bom dia, Gabriel. Você poderia explicar um pouquinho sobre as corretoras e qual você recomendaria, pensando em taxa? Claro,
Eu expliquei, inclusive, na nossa aula número 1, né, que foi semana passada, Gabriel, as corretoras que eu recomendo para quem quer investir em fundos imobiliários. Primeiro eu tenho que falar que eu uso, né? Eu uso XP e BTG. Não tenho relação comercial com nenhuma delas, até mesmo como é que eu teria se eu uso as duas maiores concorrentes, né? Então eu uso a XP e o BTG. Eles não cobram para você investir em fundos imobiliários. Então, qualquer fundo imobiliário você pode comprar sem pagar nada de taxas, né? De corretagens. E eles também não cobram nada para você comprar renda fixa. Eu quero comprar CDB, LCI, LCA, não cobram nada. Então é muito bom, né? Para tudo isso daí não cobra nada. A XP e a BTG só cobram caso você invista em ações. Acho que é R$ 2,90 a R$ 4,90, uma coisa assim, tá? Se você investir em fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, é taxa zero. Tá? E como o nosso bate-papo aqui é manual da renda passiva, a gente está falando de fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos, FIAGROS, FIINFRAS, né? Então, tudo aquilo que a gente foca de renda passiva e não paga taxa, o XP, BTG. Tem outras que também não pagam. A Clear, tá? A Rico, o Nuinvest e o Banco Inter. Essas são as mais utilizadas pelos alunos. E eu só peço, Gabriel, depois que terminar o nosso bate-papo aqui, você vai na aula 1, dentro da plataforma do treinamento, na Academy, né? E você vai ver que eu fiz a minutagem, Gabriel, da aula 1, e vai ter ali a tabela de corretoras atualizada da semana passada. Então você vai ter nessa tabela todas as corretoras recomendadas, pensando justamente em taxas de descontos. Beleza? Beleza, Kelly? A Kelly entendeu a questão aqui do HCTR, exato. Agora a tendência é cair e para começar a gente ver os efeitos positivos vai demorar, mas vai chegar, né? É um remédio que demora para surgir os efeitos, mas ele aparece. Né? Quem tem paciência vê, colhe os frutos, né? Quem não tem aí vai amargar a questão da ansiedade e tal, né? A Kelly falou que tem LCIs para vencer. Você acha que vale a pena pegar esse dinheiro e investir em FIIs, já que as LCIs... Kelly, agora as LCIs, LCAs, aquelas taxas maravilhosas que a gente via ano passado, não vão mais existir. Porque as taxas de juros, como a gente acabou de falar, né? É só caindo. Então, o que eu sugiro você fazer não é só investir em fundos imobiliários com esse dinheiro. Você pode comprar outros tipos de renda fixa, mas não fique pensando no passado. É aquela coisa assim, Kelly. Quem é mais velho sempre fica na cabeça, mas o Brasil já pagou 40% de juros ao ano de Tesouro Direto, lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Pois é, mas isso não vai voltar a acontecer, tá? Não vai voltar a acontecer. Então o ano passado foi muito bom para comprar LCI, LCA. Eu sempre falava, né? Pessoal, aproveitem a renda fixa. Se o Brasil é o país da renda fixa, por que não aproveitar? Eu sempre falei isso daí. Né? Agora, a gente não pode sempre ficar, poxa, mas era 14%. Quando, para você ter uma ideia, quando a Dilma era presidente, eu consegui comprar títulos de renda fixa que pagavam mais de 20% ao ano. Só que se eu ficar só com isso na cabeça, eu nunca mais compro nada, né? Porque foi um momento que aconteceu da história. Puxa, talvez um dia possa voltar a pagar 20% de juros? Talvez. Mas nunca mais aconteceu, sabe, Kelly? Pode ser que para a gente voltar a ter taxas de juros boas em LCIs e LCA demore mais 10 anos, talvez. Então, não crie na sua cabeça uma barreira, levando em consideração o que você já viveu agora no ano passado. Poxa, eu peguei LCIs com taxas muito boas, nunca mais vou investir, a não ser que sejam essas taxas. Porque pode ser que elas nunca mais aconteçam, entende, Kelly? Pode ser que nunca mais aconteça. Então, se eu ficasse com esse pensamento, lá da época da Dilma até hoje, eu nunca mais teria investido em renda fixa. Porque nunca mais teve de pagar 20% renda fixa 20%. Coisas boas, tá? Não tô falando tranqueira aqui, que sacanagem a gente sabe que tem coisa que paga mais. Mas daí é questão de sacanagem, picaretagem, pirâmide, né? Eu não tô falando de pirâmide, tô falando de investimento mesmo. Então, o que eu sugiro, Kelly, aceita que as taxas de juros a partir de agora, inclusive a partir de 2024, 2025 e tal, não serão as mesmas de 2022.
beleza? Não cria uma barreira, não cria um bloqueio mental, porque eu sei exatamente o que você está passando, que eu já passei lá atrás, na época da Dilma, era muito fácil você ganhar dinheiro com renda fixa, porque tinha muita renda fixa pagando 19, 20, 21% ao ano, e renda fixa boa. Só que isso nunca mais voltou a acontecer, tá? Então, aceita que mudou o cenário, não deixa de investir em renda fixa, continue pegando esse dinheiro. Você pode, claro, investir em fundos imobiliários, mas você também pode investir em CDBs, LCIs, porque eu sempre falo, pessoal, o Brasil sempre foi o país da renda fixa, isso a gente tem que aproveitar a nosso favor também. Até mesmo porque a renda fixa em momentos turbulentos ajudam muito. Não deixe de investir neles, tá, Kelly? Não crie esse bloqueio. Sim, ano passado foi muito bom, mas a partir de agora as perspectivas de rentabilidade para esses ativos são menorzinhas e a gente tem que se adequar às novas realidades. Tá bom, Kelly? Então, ó, só complementando, você já investe há um tempão em Tesouro Direto, LCI, não tem o porquê deixar de investir. É só readequar as perspectivas, readequar as expectativas. Poxa, eu recebia bastante ano passado, tudo bem, mas a partir de agora não vai ser assim, né? Beleza, Gabriel. Ah, só um detalhe, tá, Kelly? Só para complementar aqui. Não invista. Não, você vai ter as L6 que vão vencer. Não coloque tudo de uma única vez. Vai fazendo os aportes, igual eu falo, tá? Não, tipo, venceu o LCI, meu Deus, eu tenho que investir amanhã todo o dinheiro, dar uma paulada só. Não, não precisa fazer isso. Você vai pegando esse dinheiro que vai cair na tua conta corrente, da LCI que vai vencer, você vai gradativamente a cada mês investindo em mais renda fixa, mais fundos imobiliários, sim, mais tesouro direto, por que não? Né, tem títulos do tesouro, principalmente para longo prazo, que são muito bacanas, que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo pagando o que paga o tesouro direto brasileiro, a 6% mais inflação, a 5,5% mais inflação. Não tem nenhum lugar do mundo que paga isso. Se bem utilizado, a renda fixa brasileira é muito boa. Imagina, Kelly, imagina. Você acha o Banco Inter, por ele ter conta no exterior? Pode, Gerson, claro, você pode. Eu jogo limpo aqui. Eu não tenho conta do Banco Inter para investir no exterior. Eu tenho conta no Banco Inter normal, porque eu tenho conta no Banco Inter, eu tenho conta no Bradesco, eu tenho conta no Itaú, eu tenho conta na XP, eu tenho conta no BTG. Agora, se você fala assim, Rob, você usa a corretora do Banco Inter? Não uso. Então, se eu falar, poxa, manda ver porque é muito boa, eu vou estar mentindo. Eu não uso, como é que eu vou saber se é boa ou não? Tem muitas pessoas que gostam e que falam, pode ir, Gerson. Vários alunos meus usam e gostam. Né? Tem outros que têm algumas críticas sobre a plataforma deles. Então, eu gosto de mostrar o lado bom e o lado ruim, vantagem e desvantagem. Para o cara não falar, pô, você só falou benefício. Não falou, não. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens, benefícios e coisas não tão boas assim. Então, o Banco Inter, eu tenho a conta corrente e tal, mas a parte da corretora eu não uso, nem para investimento exterior. Eu, para investimento exterior, uso a Avenue, como vocês sabem, mas se você quiser, você pode abrir na Avenue, pode abrir na Nomad, pode abrir em qual que você acha que faça mais sentido para você. Tem gente que gostava da Avenue no passado e agora está reclamando, e eu entendo por quê. Porque a Avenue, como vocês sabem, ela tinha um... A Avenue, ela era muito focada no cliente, quando a Avenue não tinha a participação do Itaú. O Itaú foi lá, comprou a Avenue, os caras compraram a empresa. Eles fazem o que eles querem, né? O cara comprou a empresa. Como é que você vai querer que a Avenue não faça isso, não faça aquilo, sendo que o Itaú comprou? Quem manda agora é o Itaú. Quem manda agora não é os caras antigos da Avenue, né? É o Itaú que manda. Então, essas mudanças que a gente está vendo, por exemplo, lembra, lá atrás, a Avenue mandava as informações para o Trademap, para puxar automaticamente a rentabilidade. O Itaú comprou a Avenue, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar os dados. Então, você tem que ir lá colocar... Aí você me pergunta, Rob, por que fizeram isso? Não sei. Tem que perguntar pro pessoal do Itaú lá. Por que vocês fizeram isso? Não veio da Avenue, né? Veio do pessoal do Itaú. Então é isso. Mas ainda assim eu vejo que a Avenue é a mais indicada para os investidores investir no exterior por questão de integração do relatório do imposto de renda. O suporte deles ainda é muito bom, tá? A gente tem que falar as vantagens e desvantagens, os prós e contras. Então não é só bater e nem só elogiar. É fazer uma análise realista, como tudo na vida, né, Gerson? Então, a Avenue tem esses pontos negativos que eu expliquei. As mudanças do Itaú não agradaram muito em questão de custos e tal, né? Agora,
A parte boa é o suporte deles ainda é bom, a integração com o imposto de renda automatizado é bom, o site deles é muito fácil de você investir, de você entender. Fala português, o pessoal que trabalha na Avenue de Miami, porque a Avenue está em Miami. E eles têm funcionários brasileiros que falam português, isso ajuda muito. Se você abrir uma conta, Gerson, em outras corretoras que estão localizadas nos Estados Unidos, eles falam inglês e espanhol. Então, o cara que não tem familiaridade com a língua inglesa pode se sentir um pouco... Então, eu ainda vejo que a Avenue é muito boa, tá? Mas não tem problema, você pode investir naquela que você quiser, tá bom? Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu já tô perdendo um pouquinho a voz, tô 1h30 falando, mesmo tomando água aqui. Eu tô vendo aqui que eu respondi acho que todas as perguntas. Então, se ficar alguma pergunta faltando, não se preocupe, manda no suporte lá. Eu respondi essa semana várias perguntas no suporte lá do grupo de alunos, né, que vocês viram. Se ficou faltando alguma coisa, é só mandar lá, tá bom? Beleza? Só responder, chegou mais uma aqui do Gerson. Os imóveis do KNRI melhores que o do HGRE é que tem que separar o KNRI, ele tem os dois têm imóveis bons, mas o KNRI tem muitos imóveis de galpão logístico. Então, quando for fazer análise, a gente tira todos os imóveis de galpão logístico, porque o KNRI tem escritórios e galpão logístico, e o HGRE só escritórios. Então, a gente tem que comparar escritórios com escritórios. Então, metade da pizza do KNRI a gente tira, beleza. Feita essa colocação, os imóveis do KNRI sim são muito bons, o HGRE também tem imóveis bons. Agora, tem um detalhe importante aqui, Gerson. Como já falaram em outras ocasiões, fundos imobiliários não é concurso de beleza. Então, quando a gente fala de escritórios, é bom ter boa localização, qualidade e tal, mas não é porque tem um que é maravilhosamente lindo e outro que não é tão bonito assim, que não vai ter inquilinos. Porque tem empresas no Brasil que não conseguem pagar o aluguel de um AAA no meio da Faria Lima. Mas essa empresa precisa de um escritório. E aí ela vai procurar um ali naquela região mesmo, mas que não seja aquele que todo mundo passa e fala, meu Deus, isso daí é uma obra de arte. É um escritório bom, maneiro, tal, mas pode ser que não chame tanta atenção. Você vendo da rua, é um imóvel bonitinho, arrumadinho. É aquela coisa assim, ó, Gerson, pô, quem não gosta de ver uma Ferrari? Todo mundo, né? Mas não significa que não tenham carros bons de qualidade que não sejam Ferrari. Não tô falando que é pro cara pegar um carro todo lata velha e dizer que é bom também. Não é isso. Mas, cara, um exemplo aqui. Uma Range Rover não é um carro bom, talvez? Não sei. Acho que é bom, né? Não é aquele Audi lindo, maravilhoso, que custa 750 mil. 1 milhão e pouco já tem carro desses daí. Mas usadinha, bonitinha ali, claro, faz o seu jogo também, tá? Então, importante ressaltar isso, tá, Gerson? Imóveis de qualidade, bem localizados, aquelas empresas multinacionais adoram, tal, mas não são só essas empresas que compõem o mercado imobiliário. Então, tem alguns fundos que a gente vê, uns imóveis assim, que a gente bate o olho e fala, será que esse negócio é bom aí e tal, não sei o que lá. E ele não é AAA, não é a nata, mas sim ele tem clientes que são clientes que vão pagar um metro quadrado mais barato, mas não significa que não é um imóvel que tem que jogar abaixo porque é um lixo. Não, tá? Beleza, Gerson? Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Depois a gente faz a minutagem, tá? Para vocês revisitarem os pontos mais importantes aí. E a gente se vê ao longo da semana no grupo de suporte e também na nossa próxima aula final de semana que vem. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e até a próxima.